Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, a honra de louvar a Ti, contribuir na Tua obra. E eu te peço que Tu possas falar aos nossos corações, que Tu possas me usar como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Bom, viemos estudando, deixa eu fazer uma recapitulação do que viemos estudando nesses últimos dias, né? Já estamos em março. Meu Deus do céu, passou rápido, né? Rápido. Começamos estudando sobre a criação. No início criou Deus os céus e a terra. E quem está assistindo online, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E quiser assistir as outras pregações anteriores, lhe aconselho para que possa estar conectado no histórico da Bíblia. A criação, no início criou Deus os céus e a terra, como que foi a criação. Depois falamos sobre os 7 dias da criação, como Deus criou e como isso tudo, eu acredito que tem uma forma profética, falando para o futuro, não apenas para o passado, mas Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. É o Deus que já planejou a história inteira até novos céus e nova terra, e quando estava tudo pronto, aí que ele começou e disse Deus, haja luz. Então esse Deus que tem o controle do universo, da história geral, de milhões de anos para trás, para quantos e quantos anos para frente. Bom, depois vimos sobre o pecado de Adão e Eva, como que mudou a história da humanidade, essa decisão que eles tiveram de acreditar mais na serpente do que acreditar mais em Deus. Tinha as duas palavras, um falava, se você comer você vai morrer, e outro falou, não, certamente você não vai morrer, é Deus que está querendo esconder as coisas de vocês, e eles decidiram, foi a decisão deles, seguir o conselho da serpente em vez de seguir o conselho de Deus, como muitos de nós até hoje fazemos, infelizmente, né? Depois nós estudamos sobre Caim e Abel, como que um trouxe oferta, Abel trouxe oferta de coração e Deus se agradou, e como Caim trouxe uma oferta, e os dois estavam no culto, numa igreja, digamos assim, cultuando a Deus, servindo a Deus, todos os dois trouxeram oferta, mas um trouxe com amor de coração e Deus se agradou, o outro trouxe de qualquer jeito e Deus não recebeu, e esse acabou ficando com raiva e com ódio e com inveja do seu irmão e acabou cometendo o primeiro homicídio da história. Vimos que Caim, ele na verdade não foi o maior genocida, ele não matou 1/4 da população mundial de uma vez só, não tinha só Adão e Eva, Caim e Abel, ele não matou 1/4 da população mundial, não, tinha outros filhos e filhas, nós vimos sobre isso. Bom, e passaram-se os anos, nós vimos que a população mundial foi crescendo, se multiplicando, e Deus não deu nenhuma lei, nada para eles, deixou eles, assim como os animais, à vontade para fazer o que quiser da vida. Só que o ser humano, ele decidiu fazer o que era errado e cada vez mais e cada vez pior, errando e pecando, e até que o mundo se tornou em um caos. A Bíblia fala que era muito violento, era muito mal, muita corrupção, uma imoralidade terrível, ninguém era de ninguém, casava-se, dava-se casamento, era uma bagunça geral. Até que Deus olhou assim, não tem como consertar isso daqui, eu vou ter que acabar, derrubar e fazer tudo de novo. E Deus escolheu uma pessoa que, pelo menos um ali, uma família que era fiel a Deus ainda, da linhagem de Sete, que era Noé. E Deus escolheu Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, as 3 noras, falou para ele construir uma arca, eles construíram essa arca, os animais, como nós vimos, que quais animais que entraram na arca, mais ou menos quantos animais entraram na arca, ficaram ali e Deus salvou essa população de humanos e de animais para poder repovoar a terra. E Deus fez um pacto com a humanidade, colocando o arco-íris, falando, olha, esse é o pacto de Deus com a humanidade, que nunca mais destruirei a terra com água. Bom, e aí a população foi crescendo. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, foram, porque Deus falou, crescei, multiplicai e enchei a terra. E Deus deu a primeira lei, uma lei mundial. A primeira lei que Deus tinha dado foi para Adão e Eva, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa lei foi dada para eles. Essa lei vale para nós? Não, por quê? Porque não existe mais essa árvore.
Então, nem que se eu quiser, não vou poder comer dela, porque foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva, não comam. Depois de muitos anos, Deus deu uma outra lei, só que essa lei foi para Noé e os seus descendentes, que podem comer de tudo que existe. Deus falou, de todos os animais, de tudo que se mexe, de todas as ervas, de todas as plantas, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem. E aí deixou uma regra, primeira regra, universal, porém, não comam sangue, nem bebam sangue, porque o sangue está à vida. Então, vocês podem fazer de tudo, comer de tudo, mas não podem comer nem beber o sangue de nenhum animal. Foi a primeira regra universal. E assim a população foi crescendo, foi se multiplicando e tudo, até que chegou um ponto em que surgiu um homem, um líder mundial chamado Nimrod. Foi uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito forte, muito poderosa, como eu já disse. Então eles decidiram fazer uma torre. Vamos fazer uma torre para que essa torre possa ser grande e por esse acaso, se Deus quiser encher a terra de novo de água, nós vamos nos livrar, nos esconder, vamos nos salvar nessa torre. Então decidiram fazer uma torre bem grande e começou a ser construído. E Deus olhou, diz a Bíblia que Deus desceu do céu e falou, olha, todos são unidos e falam uma só língua e tudo o que eles quiserem fazer vão conseguir e nada lhes será impossível. É um texto fantástico, está escrito em Gênesis capítulo 11, em que fala que o ser humano pode fazer tudo o que quiser e nada lhe será impossível, porque estão todos unidos. O poder da união, o poder da coesão, o poder de estarmos em uma só mente, um só coração. O que o ser humano quiser fazer, vai fazer. Interessante que Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, sai daí e se coloque lá. Você já viu isso acontecer? Alguém já? Eu já. Pastor, você já viu uma pessoa falar para esse monte, uma fé poderosa, de falar para esse monte, sai daqui e se coloque lá. Você já viu? Eu já vi. Alguém mais já viu? Não? Então deixa eu te explicar. O homem, ser humano, teve uma fé tão grande que ele construiu uma máquina chamada retroescavadeira. E com essas máquinas retroescavadeiras, ele consegue tirar uma montanha e colocar em outro lugar. Você pensa que a Bíblia é de mentira? Não, a Bíblia é de verdade. A gente pensa que a gente vai falar, vai, montanha, não, mas de verdade, você tem fé, o ser humano teve fé tão grande, e se juntou tão grande e falou, o passarinho voa, eu vou voar também. E aí você pensa que o ser humano pulou do prédio e saiu voando? Não, construiu um avião, e está voando por aí em todo lugar do mundo. Gente, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é de verdade, a gente que pensa e limita ela nos nossos raciocínios, mas a Bíblia é fantástica. A Bíblia fala que o ser humano, tudo o que ele fizer, não será impossível. O ser humano olhou para aquele pedaço de queijo lá no céu, a lua, eu vou lá, vou ver se aquele queijo é gostoso. Tem mineiro aqui? Rapaz, um cafezinho com aquele queijão lá vai ser bom demais, hein? Então eu vou lá no dia. E ele foi construir, ele foi o quê? Foi voando? Não, construiu uma nave espacial e foi lá e pisou na nuvem e tal, sei que, e está aí dando volta na Terra e agora já mandou uma máquina lá para Marte. Jesus disse, se você tiver fé, mesmo que seja pequena, e colocar essa fé em prática, tudo que você quiser vai ser feito. E aqui na Torre de Babel, Deus falou, eles são um só, estão unidos, e todo o intento deles, nada lhes será impossível de fazer. Até que Deus olhou assim, não, isso daqui, o que eles querem fazer, estão unidos, está bom, tá, mas o que eles querem fazer não está legal, não vai ser bom. Deus olhou para o futuro e falou, isso daqui vai dar errado, como diz, né, vai dar ruim. Então Deus decidiu dispersar a eles e colocar confusão nas línguas. E eu fui procurar no Google, né, na grande enciclopédia mundial, fui procurar no Wikipedia, início das línguas, início e tal, e muitos linguistas acreditam que de fato existia um só idioma antigamente, pessoa que não é crente,
estavam estudando e viram que existiu um só idioma. Só que desses outros idiomas que nós falamos hoje, existem entre 129 a 142 línguas raízes. Então, Deus não dividiu as línguas do mundo em sei lá quantas mil idiomas que existem. Não, foi nessas línguas raízes e dessas que eles não se entendiam nenhum ao outro, e aí houve uma grande confusão, que o nome Babel quer dizer confusão, então houve uma grande confusão, se dispersou cada um para um lado do mundo, e assim surgiram os idiomas que nós falamos até hoje. Bom, passaram-se os anos, vários anos, até que Deus olhou assim, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou escolher uma pessoa, eu já escolhi antes uma pessoa para salvar a humanidade, que foi o Noé. Então agora eu vou escolher uma outra pessoa, para que a partir dessa pessoa eu possa fazer um padrão de como servir a mim, de como agradar a mim, porque o ser humano, eu deixo ele solto, e ele só vai de mal para pior, só escolhe pecar. Então eu vou escolher uma pessoa para que ela possa ser o exemplo de fé, de comunhão, de amizade com Deus, e a partir dessa pessoa, toda a humanidade possa ser abençoada também. Então, por favor, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 4. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão tinha quantos anos? 75 anos. A Bíblia fala que o pai de Abrão, Tera, era uma pessoa que adorava outros deuses, não era uma pessoa fiel a Deus, não tinha um relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra. E Abrão passou 75 anos da vida fazendo, não sei. A Bíblia não fala nada antes desses 75 anos da vida dele. E interessante que eu acho que quando a pessoa já está se aposentando, eu esqueci quantos anos está com o irmão Francisco, tá? Mas está com mais de 50, e já decidiu se aposentar, graças a Deus se aposentou aqui, lá no Brasil, fez a casinha dele, perto da praia e pronto, agora estou tranquilo, agora eu vou curtir o que eu trabalhei minha vida inteira, agora eu vou curtir. Abrão com 75 anos, e naquela época já se contava os anos mais ou menos como se conta hoje, porque a Bíblia fala que Abrão, na época ele estava já com 90 anos, quando Deus fez a segunda promessa para ele, e diz que o corpo dele já estava amortecido, já não funcionava mais nada, com 90 anos já estava velho, já não funcionava mais nada. Então, ele estava na idade mais ou menos que estamos hoje, mais ou menos cronológico. Então, com 75 anos, ele não era um rapazinho, não era um homem forte, já estava um senhor de idade de 75 anos. Deus, quando te chama, ele não se importa com barreiras de idade. Eu não sei quantos anos você tem, ou como você tem passado e falado, poxa vida, quanto tempo eu perdi da minha vida. Eu gostaria de servir a Deus há mais tempo. Eu deveria ter sido fiel a Deus quando era mais jovem. Eu perdi muito tempo da minha vida. Agora já estou com certa idade, agora não adianta mais. Não. Deus quer te usar, Ele pode te usar e Ele vai te usar, não importa a sua idade. Não importa se é uma criança, como Jeremias, Deus chamou Jeremias, Jeremias falou, não, quem sou eu para ser um profeta? Eu sou uma criança ainda. Eu não sei quantos anos tinha Jeremias, mas era bem jovem. Da mesma forma, Samuel era uma criança quando Deus chamou ele para ser um servo dele, e ser um ministro dele. Ou seja, Deus não tem problema em chamar uma criança como Samuel, ou chamar um senhor de 75 anos para começar uma obra. Só que interessante que Moisés também, quando Deus chamou Moisés no deserto, ele tinha quantos anos? Ele nasceu no Egito, com 40 anos ele fugiu do Egito porque matou um egípcio e foi
para o deserto, e ali habitou no deserto durante 40 anos, até que Deus se apareceu a ele na sarça ardente e chamou ele para a obra que Deus tinha de libertar o povo no Egito. Moisés tinha quantos anos? 80 anos de idade, quando Deus começou a obra na vida dele. Pois é, com Abraão ele tinha 75 anos. Meu irmão e minha irmã, nunca é tarde para você servir a Deus. Nunca é tarde para você se colocar na presença de Deus. Deus quer te usar, não importa como, não importa como você esteja, Deus quer te usar. Aleluia! Glória a Deus! Abraão é interessante que Abraão ele é o chamado pai da fé. É o pai da fé por vários motivos. Porque Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Vai para onde? Não sei. É meio doido, né? É meio... Vai para onde? Vai para onde? Não sei, eu vou te dar um outro lugar. E diz a Bíblia no versículo 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Abraão, eu não sei quanto tempo Abraão teve que convencer Sara para deixar tudo ali, vender a casa, vender os pertences, vender os móveis, sair de tudo, vender a terra que ele estava lá, vender tudo. Partiu, saiu com tudo, malicuia. Foi sabendo que nunca mais ia voltar para aquele lugar e saiu com um senhor de 75 anos. Saiu para ser nômade, para viver num lugar. Qual a distância? Não sei. Norte, sul, leste, oeste? Não sei. Quando é que você vai chegar lá? Não sei. O que tem lá? Não sei. Como é que vai ser a terra? Não sei. Mas ele sabia que Deus tinha chamado a ele. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. E eu te falo nesse dia que Deus te chama hoje. Deus tem um negócio na sua vida. Deus quer fazer a obra na sua vida. Deus quer fazer de você uma bênção. Porque a promessa de Abraão é a promessa minha e sua também, como nós vamos ver. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei, eu farei o teu nome poderoso. Você será abençoado através de você. Todas as famílias da terra também serão abençoadas. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Que promessa fantástica! Meu irmão e minha irmã, essa promessa não é só para Abraão, não, essa promessa é para você, amém? Creia, agarre, segure essa promessa, fala assim, essa promessa é minha. Fala aí, essa promessa é minha. Essa promessa é tua. Te engrandecerei, te abençoarei, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, amém? Abraão acreditou? Sim. Ele usou a fé? Sim. No entanto, ele é chamado o pai da fé. Ele acreditou que aquilo dali era verdade, contra tudo que se pode ter de razão. Ele acreditou que Deus havia falado com ele e Deus iria cumprir. Agora, o detalhe, ele falou que através de você farei uma grande nação. Quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. Com 75 anos ele não tinha nenhum filho, porque Sara, sua esposa, que tinha 65 anos na época, era estéril, não podia ter filhos. Abraão não tinha filho nenhum. Deus ainda faz uma promessa para um velhinho e para uma velhinha que não tinha filho, de que através deles ia fazer uma grande nação. Sai de onde você está e sai andando por aí, que eu vou te mostrar quando chegar lá. Dá para entender? Não. Mas interessante que nós vamos ver depois, ao decorrer da história, em que Abraão, através dele, vieram as 3 maiores religiões do mundo. De Abraão nasceu o primeiro filho chamado Ismael, em que de Ismael vieram os ismaelitas. Dos ismaelitas que viviam no deserto veio todo o mundo árabe. Toda a parte árabe veio de Ismael e, consequentemente, depois eles se tornaram muçulmanos, porque o Muhammad, o Maomé, recebeu a revelação lá do anjo e tal, sei que, e formou, depois acabou se tornando a religião muçulmana. Só que eles sabem e creem e praticam, eles são filhos de Abraão. E realmente, eles são filhos de Abraão. Dessas 3 pernas de Abraão veio primeiramente os muçulmanos. Depois Abraão teve outro filho chamado Isaque. Através de Isaque veio toda a linhagem dos judeus.
Todos os judeus de Isaac vieram. E nós, cristãos, viemos dos judeus, que aí veio o cristão, ou seja, de Abraão, veio as 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Por isso que ele também é chamado pai da fé. Todos esses 3 têm como pai deles Abraão. A história de Abraão é uma história interessante, uma história de altos e baixos da vida dele, em que Deus mandou ele peregrinar e ele foi peregrinando até um local que ele chegou e estava fome, sede, estava ruim a coisa lá. E aí ele desceu, diz a Bíblia que ele desceu para o Egito. E chegando lá no Egito, ele falou para Sara: Sara, por favor, quando eu chegar no Egito, fala que você é minha irmã, porque você é muito bonita e quando chegar lá vão querer me matar para ficar contigo. A Bíblia fala de muitas mulheres bonitas. A rainha Esther devia ser muito bonita, mas eu creio que Eva, não sei se era bonita, porque não tinha ninguém para comparar, né? Então, o que fosse estava bom. Né? Quando não tem comparação, tá bom. Agora, Sara devia ser uma mulher muito linda. Devia ser uma mulher muito bonita. Para mim, se for fazer o concurso de beleza na Bíblia, eu dou meu voto para Sara. Porque com 65 anos de idade, o Abraão fala para ela: olha, você é muito bonita, fala que é minha irmã. Tudo bem que podia ser um marido coruja, né? Um marido apaixonadamente cego, mas na verdade não era, porque quando chegou lá no Egito, de fato, pegaram ela para fazer parte do harém de Faraó. Rapaz, a coroa era bonita. Não apenas uma vez, mas depois o outro rei lá também pegou ela para fazer parte do harém dele. A coroa era muito bonita. 65 anos dava um olé em muita menininha de 20. Mas ele foi para o Egito, chegou lá no Egito e falou: olha, por favor, fala que você é minha irmã e tal, sei que, tá bom. O Faraó acabou pegando ela para ser sua esposa, lá numa das concubinas do harém. Só que Deus tocou em Faraó e falou: Faraó, você está lascado, se você encostar um dedo nessa mulher aí, você está lascado. E aí Faraó teve essa revelação de Deus, esse sonho, falou, e ali também ninguém mais estava dando problema geral ali no harém, até que o Faraó chegou e falou: Abraão, vem cá, rapaz, por que você não falou que era a tua esposa? Eu cometi uma loucura com a tua esposa, rapaz, estou pensando que ela é solteira e tudo, que ele falou que era irmã dele. Rapaz, pega essa mulher e vai embora daqui. E Abraão ainda recebeu muitos presentes, muitas coisas, e servos e servas e tudo. O Faraó falou: vai embora daqui, não quero você aqui não, pode ir para longe. E ele saiu. E ele já tinha 90 anos de idade, quando aconteceu esse episódio no Egito. Até que Sara falou para Abraão: Abraão, olha só, Deus prometeu para você que ia ser uma grande nação, que você ia ter filhos e tudo, mas ele prometeu para você, acho que não foi para mim não. Faz o seguinte, quando a gente foi no Egito, nós acabamos recebendo de presente várias pessoas, vários escravos, vários servos. Tem a minha serva aqui, Agar. Faz o seguinte, dorme com ela, tem um filho com ela, para que a partir dela você tenha uma grande descendência. E Abraão falou: de jeito nenhum, não, Deus prometeu, nós somos uma só carne. Se Deus prometeu para mim, prometeu para você também, nós somos um, e não tem nada disso não. É isso que Abraão falou? Não, Abraão olhou assim, até que é uma boa ideia. E aí diz a Bíblia que ele teve um caso com Agar, teve um filho com Agar, que foi Ismael, como eu já falei aqui, toda a descendência árabe, ele teve esse filho com... Agora, Deus se agradou disso? Não, Deus não se agradou. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus aconselha, fala ou permite que alguém casado tenha um caso com outra pessoa. Nós vemos várias pessoas na Bíblia que foram polígamos, tiveram outros filhos. Por exemplo, voltou do Egito, e aí teve caso teve caso com Agar,
dali nasceu o filho, mas em nenhum caso Deus permitiu que alguém fosse polígamo. Infelizmente teve várias pessoas. Davi teve várias esposas, Salomão teve várias esposas, várias pessoas na Bíblia tiveram várias esposas. Abraão foi um dos primeiros que a gente vê aqui que teve várias esposas, mas em nenhum caso Deus permitiu, e em todos os casos deu problema na família. Todos os casos de poligamia deu problema na família. Todos esses que eu falei tiveram problema de família. Então Deus não permitiu em momento nenhum isso. Bom, foram para o Egito. Ló foi juntamente com Abraão para o Egito, e justamente junto com ele, até que Abraão falou para Ló: Ló, vamos separar porque não está dando certo. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E Abraão acabou levando o seu sobrinho Ló. Por quê? Porque o irmão de Abraão, Arã, ele tinha um filho chamado Ló. E Arã faleceu. E Abraão não tinha filho nenhum, acabou, entre aspas, adotando Ló e criando ele como se fosse seu próprio filho, o sobrinho dele. Só que acabou dando problema, acabaram brigando e acabou indo para um lugar, outro para outro. E Abraão falou para Ló: Ló, a terra está aqui na nossa frente. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu for para a esquerda. Se você for para o norte, eu for para o sul. Escolhe para onde você quer ir. E aí, tem uma historinha muito interessante em que um senhor foi, um pai e um filho foram jantar, e aí tinha um bife grandão e um bife pequeno. E aí o pai falou para o filho: pode escolher, qual que você quer? E o filho foi e pegou o grandão e botou no prato. Aí o pai falou para o filho: olha, eu imaginei que você ia pegar o bife grande, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você está com duas pessoas se jantando, principalmente quando é uma pessoa mais velha que você, ou uma pessoa de honra, uma pessoa de... E ele te dá a oportunidade de escolher qual dos dois, por educação você pega o bife pequeno. Tá, meu filho? Estou te ensinando como é que você faz. Por educação você pega o bife pequeno para honrar a pessoa que está. O filho falou: ah, pai, interessante. Mas se o senhor tivesse pego, qual dos dois o senhor ia pegar, o pequeno ou o grande? Eu por educação pegaria o pequeno. Então, eu já peguei o grande já, ué. Foi mais ou menos o caso de Ló. Abraão chegou para Ló e falou: Ló, pode escolher a terra que você tiver. E aí diz a Bíblia que de um lado era um deserto medonho, cheio de pedra e areia. Do outro lado do Jordão, as campinas maravilhosas, tudo verdinho. Ele falou: tio, a mesma história do bife, né? Eu vou pegar as terras lindas, bonitinhas, verdinhas que estão lá, tio, eu quero as campinas do Jordão. Ele falou: então tá bom, meu filho, pode ficar com o que você quiser. E diz a Bíblia que Abraão foi peregrinar no deserto. Mas Deus abençoou a Abraão. E Ló foi, infelizmente, sem a bênção de Deus e acabou depois de muito tempo. Se você, depois eu te aconselho a ler, a partir de Gênesis capítulo 12, para adiante a história de Abraão. Depois Ló acabou saindo sem nada, fugido, porque ele foi sem a bênção de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode estar num palácio. Tem uma música que me veio à cabeça agora, Vencedores por Cristo, 1980 e pouco, alguns aqui nem tinham nascido, que diz assim a música: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, ao mesmo por dentro de uma lotação, curtindo até mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro,
que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. O que essa música quer falar? Que você pode ter de tudo na vida, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Ou você pode ser uma pessoa normal que trabalha de segunda a sexta e tal, sei que, mas se você não tem Jesus na sua vida, você não tem nada. Ló foi para as Campinas do Jordão, tudo bom, tudo prosperidade, ótimo, bonito, mas sem a bênção de Deus ele não tinha nada. Abraão foi peregrinar no deserto, no meio das pedras e tal, mas com a bênção de Deus ele tinha tudo. Aleluia! Se você tem Cristo no coração, se você entregou sua vida a Ele, se você deixa que Ele tome conta da sua vida, não importa se você está no palácio ou se você está no deserto, a bênção de Deus vai estar contigo. Aleluia! O José, ele estava lá na prisão e diz Deus que a bênção de Deus estava com José. Ele estava como escravo, a bênção de Deus estava com José. Ele estava lascado na vida, mas a bênção de Deus estava, ele estava no lugar ruim, mas a bênção de Deus estava com ele. Onde ele estava, onde ele ia, Deus abençoava ele. Meu irmão e minha irmã, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e todo o demais ele fará. Aleluia, glória a Deus. Bom, depois de um tempo, depois quando tinha Abraão 99 anos, Sara, sua esposa, ficou grávida. Deus prometeu, Deus cumpriu. Às vezes parece que está demorando, mas a promessa de Deus vem na sua vida. Finalmente nasceu o neném quando Sara tinha 90 anos. Você consegue imaginar uma velhinha de 90 anos grávida? No entanto, colocaram o nome Isaac, quer dizer riso. E ela falou, todo mundo que me vê vai rir, porque é uma velhinha, de cabelo branco, toda enrugada, barriguda. O que é isso, mioma? Não, é criança mesmo, é neném. É neném, está grávida mesmo. E nasceu com 90 anos de idade, nasceu a criancinha. Agora imagina Abraão, que pai babão, com 100 anos de idade, com o nenenzinho. O neném da promessa, o que Deus havia prometido, Deus cumpriu. Não importa se está demorando a promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir na hora certa, no momento certo. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória, agarra essa promessa. Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Aleluia! Eu falei que Abraão é o pai da fé, ok? E agora tem algo muito interessante. Eu falei que de Abraão saíram 3 pernas das maiores religiões do mundo. O primeiro foi qual? Islamismo. Depois foi o judaísmo. E depois o cristianismo. A partir de agora na Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 12 em diante, você vai ler a história do povo de Israel. E aí a parte da Bíblia em que está o Pentateuco, qual é o Pentateuco? Os primeiros 5 livros da Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estamos em Gênesis. A partir de Gênesis você vai ver a história de Abraão, depois você vai ver a história de José, e aí vai começar o Êxodo, o povo saindo do deserto. Quando eles saíram do deserto, logo depois, Deus começou a dar as leis. Então no Êxodo começam as leis. As leis para que povo? Para os judeus, os muçulmanos ou os cristãos? A lei para os judeus, para o povo de Israel, está lá bem claro, para o povo de Israel, as leis. E aí de Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio é uma recapitulação de todas as leis. Ali está falando as leis para o povo de Israel, que os judeus chamam de Torá. A Torá, a primeira parte ali, o Pentateuco. Depois disso, não tem mais leis. Deus já deu aquelas leis, e depois disso são apenas histórias. Aí vem Samuel, a história de Davi e todo o demais, os reis de Israel. Não tem mais leis. E o interessante, agora deixa eu te perguntar, você é muçulmano? Tem alguém muçulmano aqui? Não? Ok. Tem alguém aqui judeu? Não? Tem alguém aqui cristão?
E quem não levantou a mão, qual a sua religião, por favor? Vai que, né, sei lá, eu sou shintoísta, eu sou alguma religião aí oriental, hindu, sei lá, ok. Bom, eu falei que são 3 pernas. Deixa eu repetir. As leis que estão escritas no Pentateuco são para que povo? Para o povo judeu, para o povo de Israel. Essas leis não são para os muçulmanos e não são para os cristãos. Muitos cristãos se confundem, porque nós acabamos saindo do judaísmo, nós pensamos que essas leis judaicas são para a igreja também, mas não são. Elas são para a descendência de Abraão, para o povo judeu, os descendentes sanguíneos de Abraão. O povo judeu até hoje cumpre as leis judaicas, só que para nós, igreja de Cristo, ainda estou aqui com o negocinho do sax, né? Agora vai ficar. Nós judeus, nós cristãos, não somos judeus. Por isso que nós não seguimos as festas judaicas. Por isso que nós não seguimos as leis judaicas. Por isso que nós temos liberdade de comer carne de porco. Temos liberdade de comer bacon, amém? Glória a Deus pelo bacon, bacon com ovos, aleluia. Nós temos liberdade de comer camarão. Quem gosta de bobó de camarão aí? Glória a Deus, um camarãozão frito na praia, glória a Deus por isso. Nós temos liberdade de comer camarão, o judeu não pode. Nós podemos comer cheeseburger. Quem gosta de cheeseburger aí? Glória a Deus, cheeseburger. A gente pode comer cheeseburger, a gente pode misturar carne com laticínios, a gente pode comer lasanha, a gente pode comer... tá dando fome, né? A gente pode comer estrogonofe, mais um monte de coisa. Nós não temos regras das leis judaicas, porque essas regras são para os judeus, para uma dessas pernas do povo de Israel. Entendeu? Entendeu por quê? É muito interessante nós, como igreja, sabermos disso, porque muitas vezes a pessoa... Não, mas está na Bíblia que não pode comer carne de porco. Mas é para o judeu, não é para mim. Mas está na Bíblia que não pode fazer isso, está na Bíblia que não pode fazer aquilo. Mas aonde que está na Bíblia? Então, pastor, então a gente pode fazer o que quiser? Pode. Opa! Pode fazer o que quiser? Pode. Pastor? Pode fumar? Pode. Crente pode fumar? Pode. Crente pode beber? Pode. Crente pode usar droga? Pode. Opa, pera, essa igreja está meio estranha. Não, deixa eu explicar então, antes de você ficar escandalizado. Você pode fumar? Pode ou não pode? Pode, você tem boca, você tem laringe, você tem pulmão, você pode. Eu posso todas as coisas, mas tem coisas que eu não devo. Eu posso beber? Posso. Do mesmo jeito que eu bebo água, que eu tenho laringe, tenho esôfago, tenho boca, tenho estômago, eu posso beber a porcaria que eu quiser, o uísque, seja lá o que for. Poder pode, mas não deve. Tem outras leis que não são as leis do povo de Israel, mas são as leis que Cristo deixou para nós. Então, pastor, qual lei que a gente tem que seguir? Todos que estão no Novo Testamento. Agora, tem leis que Jesus acabou deixando elas um pouquinho mais apertada. Por exemplo, na lei de Moisés, você não podia adulterar. Você não podia ter o ato de adultério. Jesus falou, olha, mas se você olhar para uma mulher ou para um homem com intenções ruins, você já pecou no teu coração, já pecou. Só no pensamento já pecou. Ficou mais difícil. Na lei de Moisés falava que se você matar alguém, aí você vai ser um assassino. Jesus falou, olha, se você odiar alguém no seu coração, você já foi assassino, já matou aquela pessoa no teu coração. Tem algumas leis que Jesus acabou deixando elas mais apertadas, mais difíceis, mas são para nós cristãos seguirmos. Então deixa eu resumir aqui. Nós cristãos não seguimos as leis de Israel, nós seguimos as leis de Cristo. Para você saber as leis, leia o Novo Testamento, que tem uma lista de pecados. Tem vários pecados ali. Não entrará no reino dos céus, tal. Está em pecado aquele que faz isso. Tem várias listas de pecados no Novo Testamento que nós não devemos fazer. Fora disso, tudo aquilo que não é proibido é permitido. E nós cristãos não seguimos, principalmente nós na Igreja Emanuel, não seguimos costumes.
Não pode cortar cabelo. Onde é que está escrito na Bíblia que não pode cortar cabelo? Em lugar nenhum. Então pode. Se não é proibido, é permitido. Não pode usar calça. Onde é que está escrito na Bíblia que não pode usar calça? Não, em lugar nenhum. Então, se não é proibido, é permitido. Não pode, pode fazer fofoca, pastor? Não, não pode. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. No Novo Testamento fala que o fofoqueiro, e fala um monte de coisa fofoqueiro. Então não pode. E mentir, pode? Não, mentir não pode. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus falou. Então não pode mentir. E tem mais um monte, isso daqui, tem mais um monte de lista de pecados que nós não podemos fazer, mas nós não seguimos as leis judaicas. Deu para entender? Agora é interessante que você é filho de Abraão? Sim ou não? Se você tem dúvida, por favor, abre comigo lá em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Estamos lendo o Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de... Nós que somos da fé somos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios... Quem é gentio aqui? Levanta a mão. Deixa eu te explicar, então. Existem dois povos, biblicamente falando, existem dois povos, judeus ou gentios. Ou você é judeu, ou você é gentio. Desses gentios, Jesus veio para pagar o pecado deles. E desses gentios, ele agora fez um povo chamado igreja. Então, no Novo Testamento, no Velho Testamento tinha só dois, judeus ou gentios. Quem não era judeu era gentio e acabou. No Novo Testamento tem três povos, três separações: judeus, gentios e igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Aleluia! Nós que não somos judeus, somos gentios, e pela fé esses gentios alcançaram misericórdia, foram perdoados, pagos os pecados, e nos tornamos corpo de Cristo, nos tornamos igreja do Senhor, que hoje vamos celebrar Santa Ceia, lembrando que nós que éramos gentios, povo desprezado, fomos adotados por Deus e nos tornamos melhor do que qualquer outro povo. A igreja do Senhor é melhor do que os muçulmanos. A igreja do Senhor é melhor do que os judeus. A igreja do Senhor é melhor do que os gentios. Por quê? Melhor do que os muçulmanos é fácil entender. Melhor do que os gentios é fácil entender. A igreja do Senhor é melhor do que o judeu? Pastor, o que é melhor? Ser cristão ou ser judeu? Facilmente, ser cristão. Porque o cristão faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte da noiva de Cristo. O cristão, ele vai morar no céu com Cristo. Jesus veio prometer levar ao céu a sua igreja, aqueles que creem nele, todos aqueles que creem nele. O ladrão na cruz, hoje vamos lembrar da crucificação de Cristo, o ladrão na cruz, um gentio, pecador, falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que Jesus falou para ele? Você não é judeu, você não é, ou, talvez ele até fosse judeu, mas você agora é servo de Deus, é corpo de Cristo. Você agora é noivo de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito melhor ser cristão. Tem cristãos que ficam querendo ser judeus. Não faça isso, você está regredindo. Você está regredindo. É, pelo contrário, o judeu que deve se tornar cristão, para ele ter as bênçãos de Abraão e as bênçãos que Jesus veio dar para ele. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, o Evangelho, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Aí é uma das vezes que na Bíblia está escrito sobre crente. Quem é crente? Eu sou crente. Assim como Abraão também era crente.
Crente, onde que vê essa palavra? Da Bíblia. Olha lá, ó. O crente Abraão, porque ele cria, ele tinha fé, ele era fiel a Deus. Eu e você somos filhos de Abraão pela promessa dele. Aleluia! Quais são as promessas de Abraão? Alguém pode me falar aí? Só para concluir. As promessas que Deus deu para Abraão, que são para você também. Tem alguma promessa de Abraão para você? Qual? Descendência, uma grande descendência. O que mais? Te abençoar. Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa bênção foi para Abraão? Foi. Está valendo para nós aqui? Tá? Sim. Está valendo. Que mais? Qual outra promessa Deus deu para Abraão? Que mais? Pessoal, tem um livro aqui que é muito bom. Olha, eu sou apaixonado por esse livro. Aqui tem uma coisa chamada testamento. Não tem só um, não, tem dois. Que a pessoa morreu e deixou isso daqui para você. Os seus direitos. Agora, esse testamento aqui só está valendo se você souber o que está dentro dele. Senão você vai viver um mendigo que o teu tio... digamos que você tem um tio milionário que deixou uma herança para você e você nunca foi ler o testamento e continua vivendo como mendigo. E a herança está lá no banco, esperando você chegar lá e pegar. Aqui, ó, tem uma herança maravilhosa para você. Só falta você ler e adquirir essa para a sua vida. Isso aqui, ó. Leia a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Aproveita que está no início do ano, está março ainda, está no início do ano. Começa a ler a Bíblia. Quais promessas de Abraão? Quais promessas que Deus deu para Abraão que vale para ele e vale para você também? Farei a sua descendência como a areia do mar. Meu irmão, Abraão era um cara pobre, né? Era? Humilde, pobre, coitado. Foi ele que vivia no deserto, vivia com o chinelo velho, com os trapos no deserto. Era assim que Abraão vivia? Como é que Abraão era? Era próspero, era próspero financeiramente ou era pobre? Era muito rico. Abraão era muito rico. E Deus quer te abençoar também. A bênção de Deus é completa na vida de Abraão e na sua vida. A bênção de saúde, a bênção de felicidade, a bênção de prosperidade, a bênção de uma família feliz, a bênção de uma família grande, a bênção de servir a Deus, a bênção de estar em comunhão com Deus, a bênção de ouvir Deus falar com Ele. Meu irmão, isso tudo vale para você, porque eu e você somos descendências de Abraão pela fé. Aleluia! Tome posse, saiba do que você, os seus direitos, saiba do que você pode ter, saiba daquilo que você já recebeu como herança, como filho e filha de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Leia a palavra do Senhor, leia a história de Abraão, tome para você, tome posse dessa bênção, porque é bênção na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele veio fazer isso. Hoje vamos celebrar a Santa Ceia. E o que ele veio fazer foi isso, dar liberdade para todos nós nos tornarmos herança, filhos e filhas de Abraão.